Olá e bem-vindo ao Teatro Adoniran Barbosa, no maravilhoso Centro Cultural São Paulo. Estamos no bairro do Paraíso, pertinho da Liberdade e da Avenida Paulista. Aqui nós vamos discutir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as maneiras mais engenhosas e eficazes de cumprir essas metas até 2030. Por que 2030? Porque a ONU e todos os países estabeleceram esse prazo para tentar acabar com a fome, garantir água limpa a todos, melhorar a vida nas cidades e a igualdade de gêneros e outras metas bacanas, como estabilizar o clima. Se a gente fizer a nossa parte, o país só tem a ganhar. Bem-vindo ao Brasil 2030. Olha, para me ajudar a apresentar o programa, eu conto com a incrível Brasil 2030, uma banda montada especialmente para o nosso programa, pelo Felipe Botelho, Victor Barreto e Rafael V. Rafa, que música é essa? De onde vem? A gente vai tocar aqui no programa músicas que trazem a brasilidade, né? Conforme o nome do programa, mas com um toque de modernidade, né? Então a gente... é uma coisa meio antropofágica, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente pega um carimbó do norte do país, um ijexá, que é um ritmo afro-brasileiro, e aplica nessa instrumentação de baixo, bateria e guitarra, desse jeito, vamos dizer assim, com um arranjo mais moderno. Essa é a ideia. Sensacional. Então, Rafa, toca mais uma pra gente. Hoje o Brasil 2030 tem o imenso prazer de falar com dois especialistas interessantíssimos que vão nos falar sobre como melhor andar nas cidades. Primeiro, a Natália Garcia, jornalista que se dedica a melhorar a vida das pessoas nos grandes centros urbanos. Tudo bem? Tudo bem. Bom. E Olímpio Álvares, consultor em mobilidade urbana e especialista em poluição do ar. Por favor. Natália, como é que você se interessou por esse tema de mobilidade urbana? Eu acho que antes de me interessar por esse tema, eu estava interessada nas histórias das pessoas, né? Foi por isso que eu escolhi fazer jornalismo. Só que no começo da minha carreira, por todos os lugares que eu fui passando, eu estava muito longe dessas histórias. Eu trabalhava sempre apurando coisas por telefone, numa redação, e no meu dia a dia eu ia de carro para o trabalho, então eu estava muito protegida desse lugar que é a grande matéria-prima das histórias, que é a rua, né?
E aí eu decidi, não por um motivo profissional, trocar de meio de transporte e comprar uma bicicleta. Eu morava na época no Planalto Paulista, que é um bairro perto do aeroporto de Congonhas. Eu trabalhava na editora Abril e estudava na faculdade Casper Libero, na Paulista. Assim. Isso de carro somava 4 horas por dia, assim, juntando todos os deslocamentos. E aí decidi ir de bicicleta. Mas isso foi mudando a maneira como eu recebia histórias, né? Porque era muito essa a essência do meu trabalho. E aí, em 2008 ainda, eu tirei férias, levei a minha bicicleta dobrável e fui para Bogotá, na Colômbia, que tinha acabado de passar por uma revolução urbana. E lá nas minhas férias eu trabalhei todos os dias, muito interessada em por que lá era tão melhor de pedalar do que em São Paulo. Então quando eu voltei de viagem eu falei, cara, gostei desse trabalho aí, de viajar, apurar histórias de transformação urbana e contar essas histórias depois. Que depois virou uma pesquisa chamada Cidades para Pessoas. Cidades para Pessoas é uma expressão que um urbanista dinamarquês inventou, o Yangel. E eu queria entender que conceito é esse, como é que ele emerge na prática nas cidades. Então, fiz uma longa viagem, pesquisei muitas iniciativas, aprendi a ler cidades, a ler o trânsito, Você morou em várias cidades diferentes, não foi? Exato. Quantas? Morei em 12 cidades durante um mês, durante um ano, um mês em cada cidade. Essa fórmula de passar um mês na cidade, que eu aprendi nessas férias em Bogotá, ela era muito importante, porque eu queria conversar com os especialistas e conhecer os projetos, mas eu queria viver a cidade, me perder na cidade e ver o que a sinalização me ensinava sobre como voltar para casa, entender o que era o horário de rush, assim, o que é o horário de rush em Amsterdã, na Holanda. São muitas bicicletas, na verdade, não são muitos carros. Não tem barulho, não é poluído, você respira e o ar é puro, né? É diferente, o trânsito lá é diferente, a experiência de trânsito é diferente. Eu queria pôr o meu corpo em cena para aprender essas coisas. Então... Olímpio, você chegou nesse tema como? De outra forma, você não é jornalista não, né? Não, eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, e como um engenheiro mecânico chega no tema de mobilidade urbana? Na verdade foi por acaso, né, que eu caí dentro desse tema, né, dentro da área ambiental, no caso. Né. Eu me formei em 1981 na Escola Politécnica da USP, né, aqui na cidade universitária, e comecei a trabalhar no Instituto de Pesquisa em Máquinas Hidráulicas, né, e realmente não gostei daquilo, né, e eu resolvi procurar alguma coisa fora. Fui parar em Diadema, né? Eu virei coordenador de projetos, né, numa empresa que prestava serviço para grandes metalúrgicas que trabalhavam com pó de alumínio, né? Então eu comecei a lidar com a filtragem, né, do pó de alumínio, com o transporte do pó de alumínio, etc. Adorei, né? Gostei muito da experiência de coordenar grandes projetos, né? Mas aquilo era uma iniciação na área ambiental, porque eu fui chamado pela CETESB, que era a Agência de Controle de Poluição Ambiental do Estado de São Paulo, que estava abrindo um novo departamento de controle de emissões de veículos, uma coisa que ninguém nem imaginava que ia acontecer aqui no Brasil. Isso foi em 1988 e vi tudo começar e trabalhei realmente tirando as coisas do zero e fazendo acontecer. E na prática isso significa o quê? Na prática, esse departamento que eu trabalhei, ele fazia ou faz até hoje regulamentação de controle de poluição de veículos. Então, os fabricantes de veículos e os importadores de veículos, desde aquela época, de acordo com a nossa regulamentação desenvolvida por nós, têm que obrigatoriamente atender padrões máximos de emissão de poluição, né? Esses padrões, eles foram reduzidos ao longo do tempo até hoje. Então, começou com um padrão muito alto, porque naquela época a tecnologia era ainda incipiente, né? Ainda não tinha tanta eficácia, e as montadoras tiveram que ir adotando novas tecnologias para melhorar
a emissão de poluição pelo gás de escapamento dos veículos. Olímpio, o congestionamento dos carros piorou muito em São Paulo nos últimos tempos. Como isso? Você tem uma visão disso ao longo dos anos? Era muito melhor, como eu tenho a impressão que era muito mais fácil andar de carro na década de 80. Sem dúvida, sem dúvida. Já existia muito congestionamento, principalmente nos horários de pico em São Paulo, em certos eixos, certas áreas centrais da cidade. Já na década de 80? Isso já na década de 70, 80. Eu tenho fotos da década de 60, né, da cidade, onde o trânsito está totalmente parado no centro, né, no horário de pico, etc. Muito desorganizado o trânsito, né? Não tinha aquela fluência um pouco mais organizada. Então era muito fácil de ocorrer congestionamentos localizados desde aquela época. O problema é que com o aumento da frota, né, com o acesso das pessoas ao automóvel particular principalmente, esses congestionamentos eles foram se expandindo pela cidade e foram avançando para as áreas periféricas da cidade, né, e cada vez mais até hoje. Então o problema do congestionamento que existia já desde a década de 60, hoje se tornou um problema disseminado em uma área enorme, né, da região metropolitana de São Paulo e de outras cidades do interior também, né, e do Brasil, né, que estão todas sofrendo com esse problema. Né? Parece que não tem mais horário de rush, né? Não tem mais horário. Até às 10 horas da noite você está arriscado a pegar um congestionamento hoje. Né? Natália, você foi repórter de trânsito, não foi? Eu fui repórter de trânsito numa rádio e foi uma loucura, porque eu ficava monitorando o trânsito, fazia aqueles boletins, né? Marginal Pinheiros, agora tem 5 quilômetros de congestionamento da ponte tal até a ponte tal, melhor alternativa é a rua tal, né? Porque eu sabia tudo isso de cor. E eu me lembro que o dia mais empolgante do meu trabalho foi o dia que São Paulo bateu o recorde de congestionamento. Assim, eu saí da salinha que eu ficava, recorde de trânsito! Era o dia que eu tinha um furo para oferecer na rádio, né? Assim, mas era muito esquisito, assim, porque todo dia o padrão se repetia. Todos os dias o trânsito acontecia. A história era a mesma todos os dias? A história era a mesma todos os dias. Então esse dia era o dia que eu tive uma novidade para contar, o recorde de trânsito, né? Você lembra que o tamanho? Era, acho que 290, eu me lembro que a conta era assim, daria para ir em linha reta de São Paulo até Ribeirão Preto, Sim. se você enfileirasse todos os carros que estavam parados na cidade naquele momento. E assim, porque a gente fica tentando encontrar essas imagens como jornalista, né? Mas para mim era muito surreal pensar que tinha essa quantidade de carros parados na cidade naquele momento. Mas era algo por aí, 298 quilômetros. Olímpio, a poluição piorou também? Não, a poluição melhorou. Melhorou? Graças ao nosso trabalho, né? Ao desenvolvimento de uma série de programas, né, de controle de poluição de veículos e controle de poluição industrial. A poluição na década de 70 em São Paulo era mais grave, mais séria do que hoje em dia. E a partir daí foram desenvolvidos vários programas de poluição industrial, basicamente pela CETESB, né, que é a Agência de Controle de Poluição do Estado de São Paulo. E houve um foco muito forte na década de 70, 80 em cima do setor industrial, né? Principalmente para mudar o tipo de combustível que era usado nas fábricas, né? Na indústria em geral, e mudou para um combustível de menor teor de enxofre, os equipamentos eram mais refinados, quer dizer, a quantidade de poluentes na descarga das chaminés diminuiu muito. Natália, você falou que tinha congestionamento de bicicleta na Europa? Uma das primeiras entrevistas que eu fiz na pesquisa, quando eu estava na Europa, era justamente perguntando, mas tem trânsito aqui? E eu me lembro de um especialista em Amsterdã falando, tem um congestionamento de bicicletas horrível às 6 da tarde. Eu pensava, horrível, assim, você não sabe o que é problema, né? O congestionamento de bicicletas tinha algumas vias, né, em Amsterdã que ficavam lotadas, assim, e que durante um certo momento você tinha que pedalar um pouco mais devagar, mas assim, era uma experiência linda, na verdade, perto do que parecia que você estava num enxame de bicicletas.
O que eu sinto assim que veio de aprendizado foi como é que lida com esse assunto, né? Porque primeiro que a maneira de formular esse assunto é muito diferente na Europa, né? A cidade não é vista como uma grande superfície de passagem que precisa ser vencida com a maior eficiência possível, né? Se a eficiência dos deslocamentos fosse total, a cidade morria, né? Se a gente passasse o mais rápido possível, se a gente se teletransportasse, a cidade, que é a rua, que é o encontro entre os diferentes, morria. Por mais que você já seja muito bom em oferecer uma boa experiência de mobilidade, você sempre tem onde melhorar, né? Nessas cidades mais nórdicas, Amsterdã, Copenhague, que o deslocamento já era muito curto, as pessoas já estavam se exercitando, o ar já era puro, ainda tinha o que melhorar, né? É uma busca incansável melhorar a experiência de viver nas cidades. Quando a gente voltar, a gente vai discutir essas novas soluções para as cidades e como melhor andar nelas. O tema do Brasil 2030 de hoje é mobilidade urbana. No primeiro bloco, meus convidados, a jornalista Natália Garcia e o engenheiro Olímpio Andrade, contaram como se tornaram especialistas no tema e fizeram análise da mobilidade no Brasil e no mundo. Nesse bloco, vamos falar de soluções e como os dois veem o Brasil em 2030. Olímpio, quais são os maiores problemas da mobilidade, onde pega, o que você vê como soluções? E outra pergunta, temos como pagar? Temos fontes de financiamento para essas soluções? Bom, o problema é muito complexo, né? Não existe uma bala de prata para resolver o problema da mobilidade. Nas cidades brasileiras? Não existe, porque é um problema que ele tem várias causas, né? Tem o problema da desorganização da cidade, da falta de planejamento, tem o problema da tecnologia veicular, né? Nós estamos numa geração abaixo, né, dessa tecnologia de ponta, né, que é usada nesses países mais desenvolvidos. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque o fator de emissão, né, a quantidade de poluição por quilômetro rodado de um veículo brasileiro, ela é tipicamente muito maior do que de um veículo que roda no Japão, né? Natália, você que conheceu tantas cidades e tantas situações diferentes, como você vê as soluções para os problemas aqui no Brasil? Bom, como o Olímpio falou, é um problema complexo, né? Claramente, esse problema passa por soluções de escala, né? Grandes quantidades de dinheiro financiando estruturas grandiosas. Mas tem soluções que lidam com um outro aspecto do problema, que são o aspecto da complexidade, que é conectar uma coisa com a outra. Então, vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso, né? O Instituto de Sustentabilidade de Portland, que é um instituto feito para integrar entes que não se conversam na cidade, né? A turma da iniciativa privada, a turma da universidade, a turma dos ativistas, que são grupos que se odeiam, não se conversam e se juntam, né, se emparedam, assim, digamos. Então, esse instituto é feito para criar diálogos, para entender o que os ativistas estão vislumbrando e querem para um determinado bairro, o que a universidade tem de inteligência para acoplar esses desejos e o que a iniciativa privada pode fazer para financiar esses desejos e essas inteligências. É quase uma união de possos, queros e tenhos, né? E uma das coisas que eles financiaram, que eles conseguiram fazer,
foi um waterfront, assim, uma grande passarela de ciclistas e pedestres na beira do rio Willamette, que é o rio que corta a cidade de Portland ao meio, porque eles pegaram um bairro, pessoas que queriam poder andar na beira do rio de novo e já não podiam, porque tinha um viaduto assim, que impedia essa chegada, universitários que tinham desenvolvido um projeto, e um grupo do mercado imobiliário que tinha feito uma incorporação ali, precisava fazer uma obra de mitigação, devolvendo esse dinheiro para a cidade, e financiou esse desejo que já existia. Então, de novo, é ligar os pontos, né? Porque tem muita inteligência e tem muito dinheiro circulando nas cidades, mas tem pouca gente fazendo criando esses links. Mas eles vão mostrando como é ilógico a forma como a gente circula dinheiro para pagar as pessoas se moverem nas cidades. Então, é lógico aqui, Olímpio, no Brasil, a forma de remunerar o transporte público... Eu participei de uma discussão sobre remuneração, financiamento de transporte público limpo há pouco tempo atrás. E eu escutei técnicos de agências internacionais de financiamento fazendo o seguinte discurso: olha, nós não gostamos de colocar água em balde furado, não é? O que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer o seguinte, que não adianta a gente ficar colocando muito dinheiro para o transporte, melhorar a qualidade do transporte em São Paulo, botar um transporte top, tecnologicamente atualizado, caro, se esse transporte público vai ficar parado no meio do congestionamento e vai ter um desempenho ineficiente, né? Então, em dólares por quilômetro rodado. Na minha visão, né, de 30 e tantos anos nessa área, eu não vejo outra saída para as grandes cidades a não ser você aumentar a fluidez e a capacidade do transporte público e colocar um transporte público de baixo potencial poluidor, né? Então, enquanto a gente não colocar na cabeça que a gente não pode investir o dinheiro da população, o dinheiro dos impostos, para dar fluidez para o automóvel, não é? Porque daqui a pouco a gente vai ter uma porção de automóvel elétrico de baixíssimo potencial de poluidor e todo mundo parado no meio da rua sem conseguir se movimentar. Natália, você concorda com isso? Eu me lembro que quando os corredores de ônibus começaram a aparecer na cidade de São Paulo, na gestão de um prefeito, nem vou falar o nome dele para não parecer que eu estou defendendo o prefeito, porque não é sobre isso, né? Mas ele fez lá essa iniciativa. 3 meses depois, tinha uma capa de uma revista falando por que deu errado. Assim. Cara, 3 meses depois, fazia 50 anos que o trânsito estava orientado daquela outra forma. Tem um período de adaptação e transição, né? Esse diagnóstico era assim, você não vai mexer nesse jeito da gente se locomover. Mas como é que faz isso, né? Eu me lembrei de uma propaganda publicitária de televisão do Departamento de Transporte de Ônibus de Copenhague, que era assim, era uma estrada sinuosa, uma música orquestrada, tarararara, e aí vinha um ônibus andando, e aí vinha aquela locução como se fosse uma propaganda de carro, assim, tração nas 4 rodas, design arrojado, e aí as pessoas ficavam esperando aquele ônibus chegar, e aí ele chegava e todo mundo se acotovelava para entrar logo, e design, ele apertava assim o botãozinho para pedir para o ônibus parar, e aí a luz ofuscava todo mundo que estava dentro do ônibus. Quer dizer, era uma propaganda que usava esses signos do automóvel e da indústria automobilística e trazia essa coisa cool para o transporte público. Assim. Eu sinto que tem uma mudança cultural que precisa acontecer. Eu fico me lembrando da Jane Jacobs, que dizia que a evolução... Quem é Jane Jacobs? Explica para todo mundo. A Jane Jacobs, eu tenho um altar na minha casa que tem muitas imagens de santos indianos e tem a Jane Jacobs ali, assim. Ela é uma jornalista norte-americana que escreveu muitos livros muito importantes. Um deles é Morte e Vida nas Grandes Cidades. Ela é a pessoa que tem o mérito de pautar o que dizem os pensadores contemporâneos sobre cidade, mais alinhados com a ideologia da esquerda e mais alinhados com a ideologia da direita. Não importa a sua ideologia, porque ela olha para a complexidade da gestão da cidade. Ela começa o livro assim, tudo que sabemos sobre o urbanismo está errado, e eu vou dedicar esse livro a explicar por quê, né? E ela, de fato, refaz o pensamento das cidades contemporâneas.
ela dizia que a evolução nas cidades acontece túmulo a túmulo. É uma frase meio mórbida, mas o que ela quer dizer é que às vezes gerações precisam passar para ir mudando a cultura de uma cidade, assim, e precisa ter coragem, assim. Como o Brasil pode chegar em 2030? Como vocês imaginam? Vamos imaginar 2030 e eu vou pedir para a Natália começar e nós vamos cumprir metas na área de transporte e mobilidade. O que você acha? É meio inevitável quando você faz a pergunta sobre 2030, a minha mente faz assim, né? Tem esse lado aqui que é as avenidas paradas, o Rio ainda mais poluído, ainda muita gente morrendo no trânsito, né? Ainda uma infraestrutura para as bicicletas insuficiente, e tem esse futuro mais desejável, assim, né? Que eu não acho que os carros vão sumir, assim, mas claramente em menos quantidade, usados com mais inteligência, se não todas, mas boa parte das avenidas com uma faixa dedicada ao transporte público, muitos ônibus, nenhum deles poluente, rodando pela cidade. Eu sinto que a gente está no momento de fazer essa escolha, assim. Parece que São Paulo, parece que boa parte das cidades do Brasil caminha nessa direção e volta, caminha e volta, assim. Está chegando um ponto que não dá mais para caminhar e voltar, assim. Então eu sinto que é meio que inevitável, na verdade, que essa mudança aconteça, porque... Que melhore. Que melhore, eu acho que é inevitável. Eu gosto de pensar assim. Olímpio? Olha, eu ando meio cético em relação a perspectivas futuras aí para nós a curto prazo, viu? Eu acho que nós estamos ainda engatinhando, né, na consciência dos políticos, das pessoas que cuidam da cidade e dos interesses da população. Então, nós estamos vivendo ainda na infância da civilização. Infelizmente, eu sou obrigado a reconhecer isso. É triste, né? Mas eu acho que a médio prazo talvez essas coisas comecem a acontecer porque a situação está se agravando de uma forma muito intensa, né? Então talvez caia a ficha num determinado momento aí um pouco mais para frente. Natália, Olímpio, quero agradecer muito a participação de vocês e eu quero dar um palpite. Eu acho que há motivos para otimismo para 2030, para o ano de 2030. O principal deles é essa nova geração de quem tem 20 anos, 25 anos, que me parece muito aberto a soluções que não envolvem automóveis. Eles buscam uma mobilidade diferente e estão abertos a novas soluções. Quero agradecer também ao público que ficou com a gente até o fim e pedir para a banda Brasil 2030 tocar uma música. Sensacional, amei. Muito obrigado, viu, gente?